Márcio, é certo que são 6 pontos a separarem Santa Clara do Chaves. Também é certo que o Chaves só venceu um jogo em casa, o Santa Clara também só venceu um jogo fora. Na sua opinião, qual é a equipa que está em melhores condições nesta fase? Eu acho que é um jogo 50-50, vantagem para quem joga em casa porque joga perante o seu público. Acho que é a única diferença em relação a esses 50-50, pode ser 51-49, podemos falar assim. Mas acho que vai ser um jogo como muitos que temos tido até hoje, contra uma equipa muito bem organizada, com um treinador que conhece muito bem, porque já trabalha com a maioria dos jogadores há muito tempo, e uma equipa que tem feito uma época tranquila, apesar de ter ganho uma vez em casa, não esquecer que foi ganhar 2 vezes fora, e as 2 vitórias que tem fora é o Sporting e o Sporting de Braga, ou seja, 2 equipas fortes a jogar em sua casa e que eles conseguiram vencer. Uma equipa que tem feito, como eu disse, um campeonato tranquilo, que está numa posição tranquila da tabela classificativa, com mais 6 pontos do que nós, e o nosso objetivo é encurtar distâncias. Fazermos também nós, da nossa parte, prolongar aquilo que é um momento positivo que estamos a atravessar na época. Começámos, como vocês sabem, com dificuldades, algo instáveis, e os últimos jogos temos tido alguma estabilidade em termos, na minha opinião, exibicionais. Os resultados não foram aqueles que nós desejávamos, porque nós queremos vencer sempre, não conseguimos vencer pelo menos nestes últimos jogos que estou a falar, estes últimos 3 jogos, lembrando-me do jogo isto do campeonato, okay? Lembrando-me do jogo com o Sporting, em que fizemos uma bela exibição, o jogo em Vizela, que apesar de não ter sido um bom jogo, conseguimos um resultado positivo e valeu pelo esforço que toda a gente despendeu nesse jogo, e agora mais um jogo que tivemos do campeonato contra o Futebol Clube Porto, em que deixámos mais uma vez uma boa imagem. Nós queremos continuar a prolongar isso mesmo, e se possível com resultados positivos, e se possível neste próximo jogo encurtar distâncias para o Desportivo de Chaves, que é também esse um dos nossos objetivos, crescer na tabela, sabendo que vai ser um jogo, e torno-me repetitivo, e acho que vou dizer isto até ao final da época, porque é a realidade. Mais um jogo difícil, uma equipa do Desportivo de Chaves muito consistente nos diversos momentos do jogo, e que como eu disse, tem feito boas exibições, não digo surpreendido, porque falámos numa vitória em casa do Sporting e uma vitória em casa do Sporting de Braga, mas tem feito um campeonato de certeza absoluta para uma equipa que saiu e que subiu este ano da 2ª divisão para a primeira, e que saiu da 2ª divisão e que entrou na primeira. Tem feito um campeonato muito positivo, e é nosso objetivo, como eu disse e repito, encurtar distâncias. O Santa Clara está talvez no seu melhor momento da época em termos de resultados, 3 jornadas a pontuar. Isto tem permitido que a equipa esteja pela primeira vez numa situação em que pode dar o salto mais longe dos lugares que vêm atrás e meter-se já naquela luta do meio da tabela, que está ali bastante animada. A equipa conseguiu saber ultrapassar a crise exibicional, que já falámos várias vezes, por via da montagem do plantel, com o campeonato a decorrer. Este conforto que aparentemente, certamente, a equipa terá agora nesta altura, também pode ajudar a atenuar e a saber ultrapassar melhor as dificuldades que o jogo vai colocar. É isso que nós queremos, sem sombra de dúvidas, que estes últimos tempos, em termos exibicionais, em termos de resultados, se prolonguem, e que o próximo jogo seja sinónimo disso mesmo, em que consigamos estar com um bom rendimento em termos de performance e qualidade de jogo, e juntar a isso conquistar 3 pontos, que é esse o nosso objetivo e para o qual partimos jogo após jogo. A estabilidade que nós temos tido nos últimos jogos em termos de rendimento é algo que nós queremos que se prolongue, como eu disse e tornei a repetir nesta palavra, que se prolongue, mas sabermos que o campeonato é um campeonato muito competitivo. Vocês vejam o adversário que nós vamos defrontar,
provavelmente ninguém acreditaria que poderia ter ganho como ganhou em Alvalade e poderia ter ganho como ganhou em Braga. Ou seja, nós o que queremos neste momento em relação a nós é consistência. Eu disse isto aos jogadores, a consistência em termos exibicionais, e que essa consistência em termos exibicionais seja sinónimo de consistência a nível pontual e colocar-nos nessa zona da tabela que é a parte média da tabela classificativa, e conseguirmos a partir daí criar a tal consistência que nos permita mais rapidamente concretizar o nosso objetivo claro e inequívoco para esta época, que é a manutenção na Primeira Liga. Agora, sabemos que o campeonato é longo. Isto foi uma fase inicial que nós não queríamos que fosse desta forma, como eu já disse e torno a repetir. Queríamos que fosse de uma forma mais satisfatória, que não foi. Mas espero que estas últimas exibições acompanhadas de pontos se possa prolongar e que no próximo jogo possamos voltar a sorrir e voltar a ser felizes como fomos nos últimos. É este o nosso objetivo, sabendo que é um campo tradicionalmente difícil, é uma viagem difícil para nós também. Temos uma viagem também partida em dois, mas sabemos que isso tem que nos dar mais do que qualquer coisa, tem que nos dar motivação, e aquilo que aconteceu para trás e nos últimos tempos tem que nos dar ainda mais confiança para que no futuro possamos ser melhores do que o que temos sido. Acho que temos todas as condições e margem de crescimento e de progressão. É isso que eu sinto que tem acontecido ao longo deste tempo, desde o início da época até ao dia de hoje, não só em termos de jogos, mas também em termos de consistência a nível do próprio treino, sabendo que podemos ter momentos, que eu também já falei, face também à juventude que temos na equipa, podemos ter momentos de altos e baixos, fases boas e fases menos boas. Nós o que queremos neste momento é que esta fase positiva e boa se prolongue o máximo tempo que nós conseguirmos. É esse o nosso objetivo, é para isso que trabalhamos todos os dias, e espero que seja dessa forma que possamos estar daqui para a frente. Temos 2 jogos até à pausa, 2 jogos do campeonato, e este é sem sombra de dúvidas para nós o mais importante, mas temos 2 jogos em que queremos, pelo menos até à pausa, não havendo pausa porque depois temos Taça da Liga, mas até à pausa do campeonato podermos ter exibições, performance e resultados de crescimento. E isso tem acontecido, esperemos que se prolongue pelo menos o nosso objetivo que seja até a pausa do campeonato, e acredito que temos todas as condições para o fazer. Já demonstramos anteriormente que, apesar de tudo isso que falou, esta equipa tem condições para fazer uma época positiva, e é dentro disso que estamos a trabalhar, e é nisso que estamos focados, e é com o crescimento diário e jogo após jogo que queremos manter a nossa equipa e a consistência que desejamos daqui até ao final da época. E falava acerca de um destes, aliás, notou que um dos problemas da equipa nesta fase de conhecimento que o grupo tinha era a falta de entrosamento. Curiosamente, a partir daquela altura começamos a ver jogo após jogo níveis de entrosamento cada vez mais solidificados. Como é que o tempo o faz? Embora a equipa não esteja muito perto da perfeição, certamente nunca chegará lá, a evolução que a equipa tem vindo a ter nesse último mês tem ido de acordo com as suas expectativas daquilo que foi idealizado? Sem dúvida. A perfeição para mim, se calhar estou errado, mas a perfeição para mim não existe. Acho que em tudo, não só nas questões de futebol, mas acho que a perfeição não existe. Temos sempre que ir em busca da perfeição, sabendo que para chegar à perfeição nunca existe um limite, porque quando chegamos a um limite em que nós achamos em que já estamos muito bem, há sempre coisas em que podemos ser melhores. Agora, dentro daquilo que eram as nossas expectativas do início da época perante aquilo que vocês sabem e que todos passamos por isso e que vocês têm conhecimento, é lógico que sabíamos, e eu falei isso várias vezes, que precisávamos de tempo para isto, para o tal entrosamento, para o tal conhecimento dos jogadores entre eles, para a próxima adaptação de muitos deles, sabendo que a total adaptação ainda não está conseguida, mas sabendo que estamos
que estamos mais perto de que todos se identifiquem com aquilo que é o futebol português, com aquilo que é o Santa Clara, com aquilo que é viver numa ilha dos Açores. Eu acho que cada vez mais todos estão identificados com isso e acaba por ser um pouco o reflexo disso também, como é lógico, o rendimento e a performance da equipa em campo. Na altura podia soar um pouco como sei lá, desculpa, ou seja do que for, aquela questão de eu achar, e tinha a certeza que era assim, que precisávamos de tempo para crescer. Continuo a dizer o mesmo, continuo a dizer que as expectativas que tínhamos em relação a isso estão-se a confirmar e que precisamos sempre de tempo para crescer cada vez mais. Ou seja, como eu disse, não existe perfeição, não existem limites. Agora, muitas das vezes existem mais dificuldades do que noutras. É muito mais fácil, por exemplo, trabalhar de uma época para outra com uma base grande de jogadores em que existam poucas mudanças. É muito mais difícil quando existem mais mudanças, isso é lógico e vocês também compreendem isso perfeitamente. Nem sempre é sinónimo que as coisas possam correr mal, mas na maioria dos casos é isso que acontece, é que normalmente é preciso um pouco mais de tempo para que as coisas corram bem. E foi isso que nos aconteceu a nós, apesar de estarmos neste momento num bom momento. Como costumamos dizer sempre, não era quando perdíamos que estava tudo mal, nem quando agora ganhamos está tudo bem. Temos margem, temos potencial para crescer e queremos continuar a crescer e oxalá os resultados nos ajudem para isso acontecer de uma forma mais eficaz, mais consistente, porque normalmente o crescimento em termos exibicionais, se não for acompanhado de resultados, continua a ser muito difícil. Por isso temos tido resultados e queremos prolongar este período pelo máximo de tempo que conseguirmos. E as próximas 2 jornadas são de algum modo especiais, até em termos de relevância, que podem ter psicologicamente para os jogadores, isto é importante, sobretudo tendo um plantel jovem, ir para a pausa do Mundial mais confortável na tabela e com esta consistência. Sem dúvida é o que eu estava a dizer, ou seja, os resultados acompanhando o crescimento em termos exibicionais, ou seja, é uma vitamina extra, é lógico, é normal, ou seja, nós normalmente, como eu disse várias vezes, vocês sabem, quando trabalhamos, e todos os treinadores dizem isto, e acho que provavelmente todos os jogadores também têm consciência e dizem isto, quando trabalhamos sobre bons resultados é sempre muito mais fácil. E sem dúvida que a parte emocional da equipa, a parte emocional em termos individuais dos jogadores é muito importante, é um fator fundamental para que as coisas possam correr bem. Ou seja, neste preciso momento, em termos em termos emocionais, possamos dizer assim, estamos no melhor momento da época e isto ajuda a que as coisas possam ainda ser melhores e esperemos que os resultados continuem a ser positivos e que em termos emocionais também seja sem sombra de dúvidas uma fase em que possamos também tirar proveito, ou seja, as coisas correndo bem em termos exibicionais, tendo resultados, a malta está mais motivada, a malta está mais confiante. Acho que mais do que motivada é a confiança, está mais confiante e duvida muito menos daquilo que é o seu próprio rendimento. Ou seja, por muita mensagem que nós possamos passar e por muito que acreditemos nos jogadores, é muito importante que os resultados ajudem. Há alguns jogadores que ainda não pode contar, não é? Tipo o Marco, também o Paulo Henrique, são esses dois os únicos que não podem contar isso? Sim, neste momento sim. São ossos do ofício, como nós costumamos dizer, nós temos que estar preparados. Tivemos uma fase, como vocês sabem, recente, em que tivemos várias ausências. Neste momento, felizmente, temos menos ausências, mas infelizmente continuamos a ter ausências, porque o nosso objetivo de todos, treinadores, departamento médico, é que possamos ter toda a equipa disponível, todos os jogadores disponíveis para ter o máximo de dores de cabeça possível. Agora, sabemos que
neste mundo principalmente do futebol, em que é um desporto de duelo, sabemos que de um momento para o outro os jogadores podem infelizmente lesionar-se, e nós tentamos ao máximo, da nossa parte, dentro daquilo que nós controlamos, minimizar isso mesmo, mas sabendo que ao longo da época vamos ter sempre contratempos, vamos ter sempre castigos, vamos ter sempre lesões, e por isso acho importante termos um plantel como temos para podermos, face às ausências, ter sempre soluções válidas. Não, sim, uma questão, se me permite, tem um plantel muito jovem, muitos jogadores novos. Isto para em janeiro reforçar essa equipa com os jogadores mais experientes? Olha, vou-lhe ser sincero, neste momento nem penso no janeiro. Acho que a nossa vida, nós temos que olhar e pensar a curto prazo. Neste momento, com toda a sinceridade, dizer-lhe que o meu foco e a minha grande preocupação, e para isso é que foi feito este trabalho durante esta semana, é o jogo com os Chaves. Isso, janeiro ainda, quando estamos em novembro, não é? Novembro, dezembro, temos 2 meses ainda pela frente, e só depois é que vem janeiro. E nós, eu não digo isto no futebol, eu acho que nós na nossa vida pensarmos a curto prazo é importantíssimo. Ou seja, nós próprios na nossa vida, nós próprios em relação à nossa saúde, hoje estamos bem, amanhã não sabemos o que é que nos poderá acontecer. Felizmente ou infelizmente, a vida é uma incógnita, e o futebol é assim mesmo. Por mim, neste momento, o meu grande foco e a minha grande preocupação é o Desportivo de Chaves, ganhar ao Desportivo de Chaves, que é esse o nosso grande objetivo, e lá para janeiro pensaremos nisso.